Então, começando aqui a parte dos gráficos, né? O Ronian vai mostrar hoje como vocês podem criar gráficos em tempo real. O que é um gráfico em tempo real? É ele atualizando aqui, a gente até colocou alguns exemplos, de acordo lá com os dados que vão sendo inseridos, e aí ele vai explicar como é que essa atualização funciona, certo? Esse tipo de gráfico hoje, ele é criado, aqui o Ronian criou, com a biblioteca de gráficos que a gente tem nativa no ScriptCase, que é a Fusion Charts, certo? O ScriptCase, ele já cria os gráficos, só que aí, para essa implementação, você teria que usar a biblioteca. Então, antes de passar para o Ronian mostrar a implementação, como eu sei que tem pessoas de níveis diferentes aqui no seminário, eu vou mostrar rapidamente aqui como é que a gente cria uma aplicação de gráfico com o ScriptCase. Então, a gente vai criar uma nova aplicação, gráfico, certo? E aí eu vou selecionar aqui uma tabela que a gente tem de pedidos, e aí ele faz normal aqui o SQL, você pode customizar, assim como você faz com a consulta, né? E criar o gráfico. Na parte de criação de gráfico, a gente tem essa interface, que ajuda você a criar o gráfico. É uma interface que a gente trabalhou e implementou muita coisa agora na versão 9, que não tinha antes na versão 8. A versão 9 está muito simples de você criar um gráfico, e você tem mais opções de customização também. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, empregado, data. Posso adicionar mais de uma data para trabalhar com diferentes campos, certo? Por exemplo, mês, aqui nesse primeiro, e trimestre no segundo. Aqui ele vai mostrar os campos que vão já estar disponíveis no gráfico, em exibição ou não, ou seja, eu vou dizer que quero trabalhar com 3 campos, mas aí o campo Order Date, ele vai estar disponível no gráfico, mas não vai exibir logo no primeiro momento que eu rodar a aplicação, certo? E aí eu tenho aqui essas dimensões, vou precisar de uma métrica, um valor geralmente numérico, né? Então a gente vai usar aqui o preço. E aí na métrica eu tenho como trabalhar aqui as funções agregadas dentro do gráfico. E aí eu posso também arrastar o campo várias vezes, trabalhar as funções da mesma forma que eu vou trabalhar aqui. Dessa forma ele já gera um gráfico, né? Ele já vai gerar aqui o gráfico com o drill down, né? Aqui eu posso clicar, como eu coloquei lá, empregado e data. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a data de acordo com o empregado. Eu posso configurar a ordenação. Enfim, tenho várias opções aqui já nativas na aplicação do ScriptCase. Posso modificar os tipos de gráficos. Posso também fazer a configuração dinâmica. Lembra que eu falei lá que a gente tem 3 campos? E aí o que é que ele fez? 2 vieram selecionados e um veio aqui como disponível. Então eu posso trocar, fazer uma outra configuração, e ele já vai montando o gráfico aqui embaixo em tempo de execução, certo? E eu posso fazer também a modificação de se ele vai usar o drill down, que é a navegação, ou se ele vai mostrar todos os dados em tela. Mesma coisa aqui com as métricas, vou poder modificar a função agregada, vou poder fazer a parte da exibição dos valores. Então, esse gráfico aqui ele tem muitas opções já nativas, a parte de exportação também, a parte de layout, a gente implementou na versão 9, desde o ano passado. E todas as funções aqui para você customizar o layout do gráfico. Os layouts também estão bem modernos. A aplicação de gráfico também já é responsiva, então você tem filtros avançados para o gráfico. O filtro mais legal para mim é esse aqui, que é o filtro do usuário. Então, é um filtro que a gente tem aí em ferramentas de BI, que está disponível para o gráfico. Você vai selecionar aqui, a gente até adicionou mais opções recentemente aqui nesses filtros. Então, por exemplo, período sazonal, vai ser seleção simples ou seleção múltipla? Seleção múltipla. E aí você vai selecionar, eu coloquei um campo de data, não é legal, deixa eu escolher um campo empregado também. Porque aí, dependendo do tipo de dado que você tem dentro do campo, ele vai te dar opções diferentes aqui de configuração. Então, aqui eu vou pegar valores reais, e aí, por exemplo, multi-select, e aí eu posso fazer lookup dos valores, e ele vai colocando lá no filtro do gráfico. Aqui na opção de data, período sazonal, vamos colocar múltiplos valores, e eu vou dizer aqui, eu quero trimestre 1, trimestre 2, 3 e 4. E aí ele vai mostrar lá para mim, em cima do gráfico, esse filtro, certo? Eu posso também já colocar um valor default, mas aí ó, ele traz aqui os empregados para selecionar, eu poderia colocar o lookup também, e traz os trimestres, e vai montando aqui o gráfico de acordo com a minha seleção. Isso aqui a gente chama de filtro do usuário.
É um filtro muito interessante que a gente incluiu aí na versão nova e está aprimorando com o passar das releases. Então, a gente está investindo bastante nisso esse ano, nessa parte de BI também vai vir muita coisa aqui ainda para o gráfico. E explorem bastante aí essa aplicação, certo? Dá para criar muita coisa. E aí, se você precisar de algo que ultrapasse esse limite aí do que o ScriptCase já te entrega de forma automática, você tem como fazer com essa implementação que o Ronian vai mostrar hoje. E aí chegou a hora, Ronian. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta antes de eu passar para o Ronian. Como fazer um gráfico que tenha no eixo X o ano e dentro mostre todos os meses para cada ano em forma de barra, sem utilizar o drill down. Mas aí é um drill down, né, Márcio? Porque você precisa mostrar o ano, depois os meses. Basta você fazer aqui dentro da parte de métricas, você vai colocar, por exemplo, aqui eu coloquei empregado, que ele pega o ano. Aí, no caso, você trocaria aqui, por exemplo, o ano em cima, e aí eu vou colocar aqui ano, e aí mês, eu posso tirar um empregado, ele vai gerar ano e mês do preço, né? Mas aí você vai montando aqui. Se você não utilizar o drill down, você tem como fazer configurações aqui também, dizer se ele já vai começar com o drill down, ou ele vai começar com multisséries. Dá para fazer essa configuração já default. Ou você deixa dinâmico dentro do gráfico, ou você já configura aqui para ele já entrar com aquela função default, já padrão, certo? A gente tem um vídeo lá que eu fiz logo que a gente lançou a versão 9. A gente tem um vídeo lá explicando um pouco mais sobre gráficos. Se vocês forem lá no canal ScriptCase Vídeos, a gente tem 2 vídeos onde eu exploro um pouco mais essas opções de gráficos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, playlist, cadê ScriptCase 9? Ok, tem aqui do lado gráficos, e aí tem um vídeo aqui de 30 minutos eu falando só das opções de gráficos. Depois você vê que vocês ainda ficaram com muitas dúvidas, tal, a gente pode organizar um outro seminário também para complementar, tá? Então, deixa eu passar aqui a palavra para o Ronian. Bom dia, pessoal. Aqui é o Ronian. Eu vou começar aqui com uma implementação simples para utilizar essa biblioteca. E é bem simples também para fazer essa funcionalidade de carregamento em tempo real. Que seria a atualização dos dados sem recarregar nada na página, apenas o conteúdo do gráfico. Se vocês verem aqui, ele vai atualizando por segundo os dados do gráfico. Aí, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que criar uma aplicação blank para poder utilizar um código livremente. Vou botar aqui dual chart. Nessa aplicação, a gente vai ter que importar a biblioteca do Fusion Chart, que já vem nativa no ScriptCase. No caso, só chamar, né? Isso, que seria a inclusão, né? Seria com esse código. Essa variável thisInPathProd, ela guarda o caminho até a pasta do prod do ScriptCase, tanto em ambiente de desenvolvimento quanto em produção. Aí, em ambiente de desenvolvimento fica lá em ScriptCase, prod, e quando você publicar de forma típica vai ficar em _lib prod. E aqui é o caminho até o arquivo que a gente vai utilizar, que seria o fusioncharts.js, que tem todos os tipos de gráficos para a gente importar. Aí, como aqui é uma página em PHP, a gente vai utilizar mais JavaScript. A gente vai ter que fechar a tag do PHP, e aqui a gente poderia colocar um código HTML e um código JavaScript normalmente. Agora a gente só vai precisar importar essa biblioteca e importar o jQuery, que é o que essa biblioteca precisa como pré-requisito para funcionar. Aqui a gente está importando do CDN, mas poderia importar direto do ScriptCase também, com essa mesma estrutura do prod. CDN é o quê, Rony? CDN é o repositório público das bibliotecas do jQuery, do CSS. É um modo de importação por URL. Poderia ser o Bootstrap, o jQuery UI. Então tá online aí esse código. Isso aqui ele está chamando a biblioteca lá de uma URL que o Google disponibiliza, para a gente não precisar estar colocando no nosso servidor. Mas aí tem essa opção também, de colocar no servidor e simplesmente chamar aí o caminho. E também chamar. Poderia ser numa biblioteca externa e chamar. Aí agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vem aqui, tem que abrir o PHP para não dar erro de compilação. E agora a gente vai ter que criar uma função PHP
para estar utilizando o código JavaScript do gráfico. Isso daqui é só questão de organização. Poderia utilizar tudo aqui, direto no evento um execute da Blank. Mas bora lá, a gente vai criar aqui um nome padrão, renderizar o gráfico. E a gente vai criar 3 parâmetros. Um parâmetro chamado, não sei, vamos botar aqui, Chart ID, que seria o tipo do gráfico que a gente vai estar utilizando. Aqui vai ser o Render ID, que aqui vai ser o ID da div onde esse gráfico vai ser renderizado. E aqui o intervalo de segundos que a gente vai configurar. Nessa parte agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar um código, o próprio Fusion Chart disponibiliza, que é o JavaScript deles. Aqui tá. Aqui tem um comentário aqui do tipo do gráfico, o ID e o intervalo de tempo. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui eu vou alterar para Chart ID. Aqui Render ID. Vamos fazer o seguinte, para agilizar eu vou deixar aqui Chart Type e vou editar o meu parâmetro. Esse Chart ID eu vou deixar assim. Chart Type. Pronto. Aqui eu estou criando um ID único para esse gráfico. Eu estou juntando a palavra ID com o nome do tipo do gráfico e o nome do ID da div que vai renderizar esse gráfico. Aí, como é uma função PHP, a gente fecha o PHP, a tag do PHP, e utiliza a tag do script. Todo esse código aqui do Fusion Charts, ele é disponibilizado na própria página lá de exemplos do Fusion Charts. A gente só fez adaptar ele. Aí, o que é que a gente faz aqui? Primeiro a gente cria um objeto do Fusion Charts, que vai ser renderizado no final desse código. E utiliza sempre assim, com PHP, echo e a variável que eu quero. Ou seja, do ID seria o ID chart, que eu atribuí aqui o valor. O tipo do gráfico, aqui em type. E aqui o ID da div, que vai renderizar o gráfico, em renderArt. Eu tenho que utilizar assim com PHP echo, porque eu estou utilizando dentro de um código JavaScript. Aí quando eu executar a aplicação, ele vai imprimir no código fonte, no arquivo, o valor da variável. Mais abaixo tem algumas configurações de como vai ser recuperado os dados desse gráfico e algumas customizações. O importante para a gente é utilizar o intervalo nesse parâmetro refresh interval, que é para indicar de quanto em quanto tempo o conteúdo do gráfico vai ser atualizado. E mais abaixo nos eventos, ou seja, deixa eu só explicar um pouquinho aqui essa parte. A gente pode alterar o tema do gráfico, assim como foi feito na aplicação nativa do ScriptCase, que você pode mudar a cor, mudar o tema. E aqui abaixo são os dados que são impressos no gráfico. Ou seja, as categorias. Eu tenho uma categoria aqui do label dela, que é DStart. Isso é o título do gráfico. Tem um dataset. O dataset são informações que vão aparecer, que seriam equivalentes a... Esse aqui tem as métricas e tem as dimensões. Esse aqui seria as dimensões do gráfico. No caso, o título do eixo X e o título do eixo Y. Isso. Aí no caso aqui eu coloquei Google e Dell, só para exemplo. Eu coloquei que ele vai iniciar mostrando nenhum valor, porque a gente vai pegar em tempo real. E esse parent axis é para esse Dell mostrar agrupado com o do Google, ou seja, para ter duas dimensões mostrando dois valores diferentes, ou seja, duas linhas ou duas barras. Eu tenho duas perguntas, Rony. Vê, primeiro, por que tu estás fazendo no Blank e não dá para fazer isso no gráfico? Certo? Acho que é uma pergunta que todo mundo tem. O que é que diferencia aí? O que é que na aplicação de gráfico do ScriptCase te impede de utilizar essa implementação que tu estás utilizando aí? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, no caso do Fusion Chart, onde é que a gente tem aí documentação? Onde é que você busca lá por documentação para te alimentar aí nessas configurações? Que aí você que foi lá e aprendeu a fazer e tal, mas aí o que é que te ajudou nesse processo? Primeiro eu vou passar para a parte da documentação.
Primeiro, Márcia, a gente tem aqui no próprio site do Fusion Charts uma galeria de todos os gráficos que tem nessa biblioteca. Aí, se a gente clicar em qualquer gráfico desse, ele vai mostrar em funcionamento. Aqui. Pronto, ele diz aqui, ó. Deixa eu pegar esse de 2 linhas aqui, por exemplo. Aqui ele vai mostrar como o gráfico vai ser gerado no final, o código JavaScript que eu tenho que utilizar para gerar esse gráfico, ou XML. Eu utilizo JavaScript porque é mais comum hoje em dia, é mais fácil de manipular. E temos também, nesta página do Fusion Charts, a lista de todos os gráficos possíveis. Esse aqui é mais fácil de ver. Que esse aqui vai ter uma página bem legal. Por exemplo, aqui embaixo tem a categoria dos gráficos em tempo real. Aqui. Por exemplo, vou pegar esse de linha dupla. Se eu acessar aqui a página, ele vai mostrar aqui o gráfico em tempo real, o código JavaScript e vários outros atributos, ou seja, os atributos que eu posso utilizar nesse gráfico. Que tem aqui as funções, mensagens, por exemplo aqui. Tem dizendo aqui de manipulação dos títulos e dos eixos. Aí eu posso ver aqui o que é que eu posso alterar. Aqui mais. Aqui é o título do gráfico. E temos também a opção aqui. Pronto. Em legendas do gráfico. Aqui eu posso alterar várias coisas do gráfico para customizar eles. Essa daqui é onde está toda a documentação do Fusion Charts, que você pode consultar para ver o que cada funcionalidade, cada atributo desse pode fazer e como pode ser manipulado. Sobre a outra pergunta de o porquê eu tive que utilizar isso numa Blank, porque é o seguinte, no gráfico a gente tem alguns eventos. Só que para eu poder ativar, configurar essa opção de recarga em tempo real, eu teria que, no evento OnApplicationInit, editar o código gerado pelo ScriptCase para poder adicionar essa opção, porque na interface não tem. Aquela parte de SQL que você pode colocar um reload, esse daí não serve. Cadê o reload, né? Não. No caso, acho que é em configuração. Intervalo de refresh. Esse intervalo de refresh é para recarregar a página. Aí, no caso, ele recarregaria a página toda e não somente o conteúdo do gráfico, não é isso? Exatamente. Então foram essas limitações que você encontrou aí para fazer essa implementação e aí decidiu estudar a biblioteca e fazer no Blank. Entendi. Isso. Aí, dando continuidade aqui, como tudo isso é JavaScript, temos aqui o atributo eventos do próprio gráfico e o que eu vou fazer quando o gráfico for inicializado. Aí ele declara aqui uma função e eu vou dizer que nessa função, se o meu label de valores do eixo X não tiver se for menor que 9, eu vou adicionar um 0 na frente. Isso é só para a gente mostrar a hora correta, para não ficar 9, 10, 11, fica 0, 9, 10 e 11. E nessa função de inicialização, eu vou também utilizar de uma tecnologia chamada Ajax, que é para eu estar fazendo requisições para o servidor sem estar precisando recarregar a página toda. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo executando uma página em PHP, só que em background, por baixo da página atual. Aí eu criei aqui uma função chamada UpdateData, que é para atualizar os dados, e eu digo que vou chamar essa aplicação aqui, que também foi uma aplicação Blank chamada Realtime GetValues. Eu executo o procedimento dela e ela me retorna um valor. Esse procedimento é do tipo POST, poderia ser GET ou poderia ser SESSION, aí fica a seu critério. O tipo de dado enviado vai ser o JSON e os dados que eu vou enviar vai ser o código, que seria esse código inicial aqui que eu declarei como 10.248. Isso é só para simular a entrada de dados. E eu vou dizer que esse gráfico, o parâmetro chart, vai ser do tipo dual. Por que eu tenho que declarar o tipo do gráfico? Porque
quando não é dual, ou seja, um gráfico simples, mas você quer recarregar os dados, tem uma estrutura diferente de recuperação de valores. Aí, quando essa requisição tiver êxito, eu vou estar fazendo o seguinte: eu vou, nessa função aqui, em success, eu vou estar atribuindo a variável chart_ref, eu vou estar atribuindo um objeto do Fusion Charts com o ID do meu chart, do meu gráfico, ou seja, o ID que eu criei aqui em cima, que é esse ID único que eu utilizei, aqui também. E nesta mesma função eu vou estar declarando um objeto do tipo date, só para ele simular, para ele estar atualizando a hora em tempo real, nos segundos. Aí eu digo que o label vai ser essa função para adicionar o zero, mais a hora corrente, que seria desse objeto por date. Aí aqui seria para a hora, para os minutos e para os segundos. E na minha string de dados eu vou dizer o seguinte: é sempre nessa estrutura. Vai ser esse i comercial label igual ao meu label, que seria a hora corrente, mais o i comercial value, que seria o valor retornado. Eu utilizei a variável e, mas você poderia utilizar qualquer tipo de variável aqui. Poderia ser data, poderia ser retorno. Isso é só um padrão que eu utilizo. Aí, esse e, ele me retorna os dados que foram requisitados da aplicação Blank, configurada nessa URL aqui. E aqui embaixo eu incremento mais a minha variável código inc. Isso é só para cada requisição ele vai fazer uma busca no banco com um código diferente, só para estar simulando essa busca de valores em tempo real. E aqui eu digo que a minha string de dados vai ser adicionada ao meu gráfico, que ele está dizendo aqui que ele vai adicionar os dados dessa string aqui. Aí, no final dessa função de inicialização aqui, eu vou estar dizendo que o gráfico vai ter um intervalo de recarga, ou seja, um intervalo para estar executando a minha função, com esta função, com este método aqui, setInterval, que é do próprio JavaScript. Eu vou dizer que a cada intervalo escolhido por mim, ele vai estar executando essa função aqui, o updateData. Esse intervalo é em milissegundos. Aí por isso que tem o número do intervalo. Né? Isso. Por isso tem a minha variável e 3 zeros. Porque aqui eu posso botar 1, que seria 1000 milissegundos, né? 1 segundo. 2, 20 e assim sucessivamente. E aqui embaixo tem esse atributo dispose, que é sempre para eu estar limpando o gráfico a cada vez que eu executar essa setInterval. Ou seja, para não ficar sempre na mesma posição e não ficar com valores um por cima do outro, ele utiliza essa função aqui de dispose. E aqui embaixo eu utilizo a função para renderizar o gráfico, que seria a função chartRender. Pronto. Aí isso tudo é só para a gente poder estar recuperando os dados do nosso gráfico. Pra lá. Aí a gente eu só vou alterar aqui, vou botar assim, 2, só para a gente criar uma nova aplicação. Vou salvar. Pronto. Aí agora a gente vai voltar aqui no onExecute e vai fazer o seguinte. A gente não tem ainda o nosso código HTML para estar renderizando o gráfico. E nem a gente está chamando a função. A gente só precisa fazer isso aqui. Chamar a função, que seria aqui, renderizar gráfico. Primeiro parâmetro, o tipo do gráfico, que vocês podem pegar aqui, né? Deixa eu botar aqui. No caso seria, você tem que utilizar esse JavaScript alias, que seria realtime d, que seria aqui realtime dual, é realtime line dy. Eu utilizei o realtime line, mas pode ser o dy também. Esse aqui seria o ID da div, que vai renderizar o gráfico, e um intervalo de segundos. Aí com isso a gente já tem nossa aplicação para mostrar o gráfico.
Agora a gente vai criar uma aplicação para estar buscando os valores, que seria essa. Como só uma observação aqui nessa URL, como as aplicações do Script Case tem um padrão de modelagem e ele cria as aplicações em pastas, ou seja, tem um projeto e neste projeto várias pastas que são as aplicações. Aí como eu estou executando a partir dessa DualShart 1, eu tenho que voltar um nível de diretório, dizer em qual diretório eu vou entrar, que seria o nome da aplicação, e executar o PHP dessa aplicação, que seria o mesmo nome da aplicação, .php. Aí, deixa eu só criar agora uma nova aplicação blank, que a gente vai consumir os dados dela. E seria assim. Aqui eu estou recuperando a variável código que foi passada lá pela chamada Ajax, a variável chart que também foi passada como parâmetro pela chamada Ajax. Aqui é $_post porque o método foi post, mas se eu colocasse get seria $_get. Aqui eu estou atribuindo ao ID e ao gráfico e a chart. Aí aqui embaixo eu vou usar esse lookup, que é a macro do script case. Aqui será onde vai ser armazenado o retorno dos dados do meu comando SQL. E aqui eu faço um select sum nos preços das vendas, dos pedidos, e recupero também o valor do frete dessa tabela com o ID que eu estou recuperando lá da chamada Ajax. E eu salvo aqui numa variável chamada data. Poderia ser qualquer variável a seu critério. E eu salvo a primeira posição porque o primeiro valor que me interessa é a soma total desse pedido. Se a minha variável chart for do tipo dual, a estrutura de valores para enviar para o gráfico é essa. Ou seja, é um valor, pipe e outro valor. Porque assim ele vai saber que cada valor delimitado pelo pipe vai ser referente a um eixo a uma dimensão do gráfico. Aí isso é para deixar genérico, para não precisar estar criando várias aplicações de consumo para um dual e um gráfico simples. Aí nessa mesma aplicação eu já valido. E aqui embaixo eu tenho que exibir na tela esse dado, só que do tipo JSON, que seria como ele vai estar retornando para mim. Aí eu retorno esse data, que seria a variável que eu armazenei o valor do comando SQL. Eu utilizo essas duas constantes, que é JSON Unescaped slashes e JSON Unescaped Unicode. Isso é para não dar erro na hora do retorno do dado na codificação, tanto com barras quanto com caracteres do tipo Unicode, que seria C cedilha, caracteres especiais. Aí, deixa eu gerar aqui essa aplicação. Pronto, se eu vim aqui e agora executar essa aplicação aqui do gráfico, ele deveria me mostrar o gráfico. Pronto, aqui ele deu um erro de Unexpected Token. Aí, bora ver o que foi. A gente pode... Aqui eu tô vendo o código fonte, que ele vai me mostrar aqui, ó. Ele me disse aqui que tem uma variável indefinida chamada intervalo. Aí vamos ver aqui na nossa função. A gente botou um intervalo. Ou seja, deixa eu editar aqui. Pronto. Aí quando eu executar agora, tá dando erro. Quando a gente utiliza muito JavaScript, a gente tem que debugar o código tanto pelo console quanto pelo código-fonte do navegador. Aí vamos ver o porquê ele não está achando isso aqui. Vamos lá para minha fila. Aqui. Deve ser alguma coisa de nome, Manhã. Tu acha de nome? Uhum. Vamos verificar. Tô falando do DOM.
Isso. Ok. Vamos fazer o seguinte, a gente vem aqui. Vai ficar com nomes diferentes, né? Essa parte de debugar também é legal porque mostra, né, alguns passos. Agora, eu acho que foi algum nome, Roninha, que tu colocou aí. Na parte de copiar e colar. Trabalha no código que tu já tem pronto. Vamos lá. Pronto, deixa eu... Vê se o pessoal às vezes dá a dica do que é embaixo. Então vamos verificar aqui. Root. Ah, sim. Agora eu vi o que foi. Os parâmetros estão invertidos. No caso, seria assim. Bora lá. Eu vou colocar isso para cima. Pronto. O tipo do gráfico, o ID de onde vai ser renderizado e o intervalo. Que eu vou botar aqui. Eu coloquei. Aqui. Pronto, 2. Ok. Aqui 2, 2. Quando eu executar agora, a gente vem aqui em Network, vamos ver o que ele está executando. Vamos lá então. Deixa eu só finalizar essa parte então. Isso pode ter sido alguma configuração que não foi para aquele gráfico lá, mas enfim. Ele em execução fica assim. Ele mostra aqui os valores em tempo real e cada linha para o do Google e do Dell. Eu posso aqui apagar, colocar só uma linha, colocar as duas. Aí o interessante desse em tempo real é que se eu tirar uma das dimensões, ele recalcula a exibição para o valor máximo que está sendo exibido na tela. Aí podem perceber que se eu tirar o do Google, a linha amarela fica maior, e se eu adicionar, a linha amarela fica menor. Que ele está comparando, né? No segundo. Ele está comparando os dois. Ou seja, isso. Mostra agora os outros exemplos, que aí a gente vai disponibilizar, né, esse código. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Temos aqui esse de termômetro, que é bem legal. Esse aqui é bem simples, também em tempo real. Qual foi até a implementação que tu fizesse com ele? O exemplo que tu usou, esse daí do termômetro. São todos a mesma... Tabela. São todos a mesma tabela e são todos a mesma lógica, né? Ele vai ter um método lá para renderizar o chart com uma chamada Ajax. O que muda mesmo é só o formato de como você retorna os valores para o gráfico e o tipo do gráfico que você vai estar utilizando. Deixa eu ver. Pronto. Tem esse daqui também, que é esse bullet chart, que esse aqui é uma comparação como se fosse aquele gráfico de Gauss. Uhum. Ele está comparando vários, no caso, clientes, né? Aí. Isso, vários clientes, por exemplo.
Aquele do termômetro, tu tinha falado pra mim que foi um sistema que controlava a água. Ah, sim. Esse daqui, a inspiração para fazer esse gráfico foi um sistema da Alemanha, que tem alguns sensores nos canos onde passam a água, aí eles têm que verificar a temperatura que está passando. Aí tem uma tecnologia lá em Arduino que envia para o banco e é em tempo real, e esse gráfico fica consumindo do banco os dados retornados. Ele fica mostrando em tempo real a temperatura que está passando lá da água. Tem as perguntas agora. Aí a gente pode dar uma olhada nas perguntas e aí, se sobrar tempo, tu tenta debugar lá para ver se descobre. O pessoal tava dando umas dicas aqui. Foi algum nome? Eu também acho que foi algum nome, porque você saiu criando com nomes diferentes. É verdade. Aí, sobe aí pra gente ver mais perguntas. A gente vai disponibilizar os códigos, tá? Para vocês. Eu vou colocar o vídeo. No comentário do vídeo eu coloco um link com todos os códigos e o exporte das aplicações também, para vocês importarem e utilizarem aí no caso, esse código que o Ronian vai estar mandando agora, ele funcionaria tanto para a versão 8 também, né, Ronian? Ou só na versão 9? Funciona também na V8, Funciona, né? na versão 8 também. A biblioteca foi atualizada na 9, mas isso aí acho que tinha na 8, né? Tu testou? Tinha esse projeto na 8. Eu não testei, mas possivelmente é só a chamada da biblioteca que deve mudar e os gráficos disponíveis, né? Ok, então só deixar essa informação aí para quem ainda estiver utilizando a 8. Vamos ver aqui. O Fabiano disse que queria saber um pouco mais do gráfico mais simples. Fabiano, dá uma olhada naquele vídeo que eu mostrei, que aí eu mostro aqui um passo a passo, mas utilizando a aplicação de gráfico mesmo. Tá certo? Qualquer coisa, manda um e-mail aqui pra gente. O meu e-mail é marcia@scriptcase.com.br, que eu posso te mandar aí algumas referências que a gente já tem. Porque aí a ideia do seminário é mais mostrar alguma coisa mais avançada mesmo. Eu sei que essa de hoje de Ronian foi bem hardcore, mas aí tem um pessoal que gosta também. O gráfico em tempo real consome muito link, falou isso devido ao sistema estar hospedado na host. O processamento sobrecarga, o consumo é muito alto. A pessoa certa aqui para responder essa pergunta, Davidson. Teoricamente não, porque se você está realizando uma consulta a um banco por segundo e está sempre fechando essa conexão e está retornando dados básicos, como o que a gente fez hoje, que seria só uma soma de tabela, ele não vai consumir muito não. Agora ele vai estar sempre em execução, né? Quando estiver na tela do usuário, porque ele sempre vai estar fazendo requisições por segundos. A não ser que você coloque um bom intervalo de tempo, não sei, 10 segundos, 20 segundos. Essa outra aqui do Antônio Faustino. Por que o dataset no Dell não tem o Parent Access? Não entendi, vê aí. Deixa eu verificar aqui, acho que foi... Aqui, o dataset do Dell tem o Parent Access justamente para ele estar junto com o do Google. Acho que é porque um tem e o outro não tem, né? O outro não tem porque é o valor padrão, a primeira série, né? E o segundo é para ele estar fazendo a comparação com o primeiro. Aí a gente bota o Parent Access. É até bom a gente ver assim como é difícil, né, criar um gráfico, que é escrito que ele já cria tudo. Eu sou defensora, né, Rony? Tu sabe. Vou ver aqui o Felipe. É possível criar um vídeo por YouTube? Algo mais fácil para iniciantes. A gente tem já, Felipe, esses vídeos lá no nosso canal. Dá uma olhadinha lá. Se você não encontrar, passa um e-mail para mim que eu mando para você algumas referências, no caso do gráfico em si, né? Os códigos utilizados estarão disponíveis, sim. A gente coloca lá no YouTube e eu coloco um link no comentário com todos os códigos que a gente utilizou aqui. No caso, os exportes da aplicação, tudo esses, que o Ronian fez 4 exemplos, né, Ronian? Para disponibilizar aí para vocês. Só muda o tipo tipo do gráfico. Do gráfico, Pelo que eu percebi aqui, eu também sou dessas que quando vai pro blank eu já fico nervosa, Ronian. Não sei fazer nada. Mas aí, pelo que eu percebi aqui, a diferença é só, o Ronian criou 2 blanks, né? Um blank que está montando o gráfico e o outro que está fazendo a parte do banco de dados. Então, se você for customizar para o seu gráfico aí, acredito que basicamente vai ter que customizar na parte do banco de dados, né, Ronian? Que é aquele segundo blank, mostra aí. Que seria só alterar o comando SQL aqui para a tabela que você quer estar pegando os dados, né?
e o tipo de código. Ou então, se seu banco sempre está atualizado por segundo ou em tempo real, você só tira isso aqui ou bota algum código, alguma validação, que ele sempre vai pegar o último dado. A gente pode fazer assim também, para colocar, que seria para pegar sempre os últimos dados. Decrescente e a gente coloca um limite, não sei, de 0,1 ou 0,10, para ele estar pegando os 10 primeiros registros, ou pegando os 2 primeiros registros. Que seriam os 2 primeiros registros em ordem descendente, ou seja, seriam os 2 últimos registros cadastrados no seu banco de dados. Então, uma pergunta eu tenho. Quero copiar esse código, a gente vai colocar lá no YouTube. Eu quero copiar para minha aplicação. O que é que eu tenho que prestar atenção para mudar do teu código para o meu código? Essa parte do banco de dados, ok, eu vou ter que fazer. A gente está utilizando aí uma função, né? Select Sum, Price Order, lá da nossa tabela de pedidos. Aí dá um exemplo aí com outra tabela e diz o que é que, assim, só falando, o que é que você tem que mudar aí, se eu for copiar e colar. No caso, para utilizar os mesmos gráficos e a partir dessas aplicações, só precisa alterar o comando SQL, que para recuperação de dados. Você pode estar passando códigos, mas aí vai ter que alterar o código aqui, né? O valor do código aqui, se não for um valor numérico. E só isso, não precisa alterar mais nada. Somente a recuperação de dados, que é o que vai montar o gráfico. Ok, e aí no caso também, se quiser mudar o tipo de gráfico, é olhar lá na documentação do Fusion e alterar o parâmetro aí onde ele está, naquele que você mostrou, né? Mostra aí novamente. Isso, seria alterar só... No caso aqui não precisa alterar nada, seria aqui no evento onExecute, alterar o tipo do gráfico. Caso seja um gráfico bem específico, você vai ter que alterar alguns valores, não sei, de dataset ou alguns parâmetros daqui do gráfico. Mas se for gráficos mais simples, que seriam de linha, de barra, você só precisa alterar aqui o ID do gráfico, que ele vai montar todo o comando, todo o gráfico normalmente. O e-mail para contato, o Felipe perguntou aqui, marcia@scriptcase.com.br. O Flúvio, seria interessante comentar o código antes de disponibilizar, isso com todos exatamente... Ah, ok, boa ideia, Flúvio. Flúvio pediu aqui pra gente fazer os comentários no código, né? O Ronian pode fazer isso, né, Ronian? Posso. Para quando a gente disponibilizar, aí vocês já saberem exatamente onde é que tem que alterar os parâmetros ou as coisas aí dentro do código. E aí é isso, pessoal. Eu percebi que ficou aí uma dúvida com relação à própria aplicação de gráfico, né? Então, quem tiver aí com essas dúvidas, passa um e-mailzinho para mim, que eu posso passar algumas referências que a gente já tenha. E aí, dependendo das implicações, dos comentários, eu posso depois montar um outro seminário de gráfico também. O de hoje foi, assim, mais avançado mesmo, que é utilizando a biblioteca na mão, como se fala, né? Mas, assim, dá uma liberdade, né? Porque se você tiver aí uma implementação mais avançada, dá para fazer com o ScriptCase ou com a biblioteca. Essa biblioteca, a gente fala sempre, é uma biblioteca paga, que a gente disponibiliza gratuitamente no ScriptCase. É uma biblioteca muito boa de gráficos. Tem outras bibliotecas de gráficos também que dá para fazer importando no ScriptCase. Eu já vi até exemplos no YouTube de outros usuários fazendo. Então, o fato de você ter a aplicação Blank te dá essa liberdade dentro do ScriptCase. Utilizar o que o ScriptCase já oferece ou correr por fora também para fazer o sistema, né? É possível trabalhar com o Google Chat? Sim, Antônio, é possível sim. O Ronian pode até montar depois, né, Ronian, aí um exemplo. Posso. Vou pedir para a gente continuar. Google Chat é só importar a biblioteca e entender lá como é que funciona, né? Mas aí a parte mais difícil é integrar com o ScriptCase, a parte de consumo de dados, né? A Ronian pode ficar aí como sugestão para próximos seminários. Gostei muito, Ronian, foi fera hoje também, deu show. O Antônio passou aqui. Ok, esse é o gráfico, né? Um exemplo de gráfico. A gente vai dar uma olhada. Tem alguma documentação que mostra as variáveis de ambiente do ScriptCase como o Ronian usou? Tem, Ronian? Tem não. Não? Isso é só o segredo da caixa preta aí, é? Mas como é que tu descobriu? Sendo suporte, né? Eu tenho toda a documentação Do que? Das variáveis? Bora desentalcar isso aí, Ronian. Essas variáveis o Ronian sabe aí porque ele é expert, mas eu vou conversar com ele para ver se ele disponibiliza. Tá dizendo aqui que tem, Ronian. Ok, Felipe, obrigada aí.
Ok, sugestão aqui, trabalhar com etiquetas, personalização de relatórios. Ok. Se vocês tiverem mais sugestões, podem mandar para mim também, marcia@scriptcase.com.br. Se você tiver também um exemplo bacana que queira compartilhar com a comunidade, é só falar comigo. A gente tem aí Camila, Leonardo, várias pessoas que dividem exemplos, né? Então, se você achar que é legal, quiser mostrar para a comunidade, manda um e-mail para mim, que a gente pode também armar um seminário aqui para você mostrar o seu exemplo, achar que for útil para o resto da comunidade. A gente faz também, tá? Então, é isso, pessoal. Obrigada pela participação, por estarem conosco aí. Hora de almoço agora, para a gente passar o resto do dia. E a gente se vê nos próximos seminários. Bom fim de semana para vocês. Um forte abraço. Obrigada, Ronian. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente.